Gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa noite, né, numa sexta-feira, que estamos todos reunidos, então, por essa temática que tem sido o enfoque, né, das mídias ultimamente. E, então, a gente vai discutir um pouco da situação climática e ambiental e o papel de Araraquara e nós, como cidadãos, nessa temática. Mas, para começar esse tema, a gente precisa retomar alguns conceitos que vêm sendo esquecidos ou confundidos ultimamente. Conceitos básicos como o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que uma camada de gases na atmosfera que faz parte de um fenômeno natural, tá? Que possibilita, por exemplo, uma temperatura adequada da Terra para a existência de vida, onde a radiação solar bate na Terra, uma parte absorve e uma parte é devolvida para o espaço. Então, é um conceito muito básico, assim como a camada de ozônio, por exemplo, que filtra a radiação ultravioleta e tem esse papel fundamental para a manutenção da vida. O que vem acontecendo, então, ultimamente, é a intensificação desse efeito estufa, e isso sim é danoso, porque ele ocorre através da emissão excessiva de gases como CO2 e metano, decorrentes da atividade humana, desde a Revolução Industrial, ele vem se intensificando. Então, essa radiação que antes ela voltava para o espaço, ela começa a ser absorvida em maior quantidade, principalmente nos centros urbanos, né? Então, esse é o aquecimento global que a gente conhece. Juntamente, a gente tem tido, desde 1900, um aumento do buraco, né, na camada de ozônio, que causa coisas como problemas de visão, câncer de pele e entre outros fatores da saúde humana, né? Então, por isso, só contextualizando, do porquê a gente está discutindo esse tema. Mas como que os cientistas, então, sabem que isso vem ocorrendo, né? Quando a gente compara os gráficos da atividade humana, isso não sou eu que estou falando, né? São pesquisas científicas e dados da ONU, tá? Então, quando a gente compara o crescimento populacional, quando a gente compara o uso da terra, o uso de recursos naturais, e compara eles com os gráficos de aumento de CO2, aumento de metano, o buraco na camada de ozônio, a acidificação dos oceanos, eles batem, né? Eles têm um crescimento conjunto aí desde essa época. E mesmo se a gente considerasse somente os fatores naturais, como períodos geológicos da Terra, coisas como os gases liberados por vulcões, por exemplo, esses dados não explicam somente o aquecimento global. Por exemplo, no gráfico que a gente está vendo aqui, a parte em azul seriam os efeitos somente naturais, como eu falei, os ciclos geológicos e tudo mais. E ele não bate com o gráfico de aquecimento global que a gente tem atualmente. Ele só bate quando a gente adiciona o fator humano, né, o fator da atividade humana nele. Então, só para a gente poder entender um pouco melhor. Então, quais são as causas principais no mundo do aquecimento global, né, dos gases, da emissão excessiva dos gases? Eles vêm principalmente da eletricidade, onde a gente tem uma dependência muito grande de fontes não renováveis. A gente tem combustíveis fósseis, agricultura, indústria e transporte. Então, no mundo, essas são as principais causas. E 10% ali do desmatamento e queimadas. Quando a gente foca isso no Brasil, a gente vê que esse número cresce para 46%. Então, no Brasil, 46% das emissões de gases do efeito estufa são provenientes de desmatamento e queimadas. É um número muito alto. As mudanças climáticas, o aquecimento global, ela já passou o limite que era possível, né? Ela está entre os limites planetários propostos por um dos cientistas de Estocolmo, na Suécia. Em 2009, e foi atualizado em 2015, as mudanças climáticas, então, já passou dos limites possíveis para a gente poder controlar e poder prever as consequências disso, né? Então, as mudanças climáticas, a taxa de biodiversidade, que é a taxa de extinção de espécies,
A mudança do uso do solo e os ciclos biogeoquímicos relacionados, por exemplo, ao uso da terra, que é a agricultura, por exemplo, né, o nitrogênio, o fósforo, o uso intensivo de fertilizantes no solo, já passou também dos limites desejáveis e poluindo, por exemplo, rios, causando eutrofização, que é o que a gente chama de poluição dos lagos, né? E isso tem uma série de consequências, inclusive alteração na produção de alimentos, por exemplo, e maior frequência de desastres naturais. E eu poderia citar milhões de exemplos de consequências. Esse ano, na revista Science, saiu uma relação direta, né, um estudo, relacionando diretamente o desmatamento com a atmosfera mais seca e a inibição do crescimento das plantas, né, de novas plantas. Então, os cientistas eles pegam desde a pré-revolução industrial até os níveis atuais, né, de vegetação, e eles mostram então como isso se reduziu e a relação disso com a umidade mais seca, com a atmosfera mais seca e a dificuldade de novas plantas crescerem, né? E quando a gente pensa em desmatamento e níveis mais baixos de vegetação no mundo, o mundo todo se volta para um lugar, que é a Amazônia. A Amazônia é a nossa principal floresta, né? Ela tem uma importância internacional, e a gente vai entender agora o porquê dessa importância internacional e coisas como que não têm tanta importância, que vêm tomando proporções exageradas, como termos metafóricos de pulmão do mundo, né? A gente sabe que a Amazônia ela produz 20% do oxigênio do mundo, mas ela também consome a maior parte desse oxigênio. Porém, essa expressão, como eu disse, ela é uma metáfora relacionada a trocas gasosas que o pulmão faria e a Amazônia também faz. Mas a função principal, que não pode ser esquecida, é a função dos rios voadores. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o especialista na Amazônia, que é o Antônio Nobre, PhD do INPE. Eu vou passar, então, um vídeo curtinho dele explicando a função e a importância. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida
toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços. Qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Está dizendo uma coisa muito claro: perdeu floresta? Se prepare para um clima inóspito. Alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar. Antônio Nobre, então, ele lembra muito bem, né, qual é a importância, de fato, da Amazônia, que está relacionada aos rios voadores, e que... E que, sem ela, a gente seria um deserto, bem como padrão mundial, né? Se a gente pega a mesma faixa, a gente tem o deserto do Atacama, o deserto da Austrália, o deserto da Namíbia. Então, aqui era para ser um deserto. E ele só não é, e a gente tem todo esse desenvolvimento por conta da função ecossistêmica que a Amazônia exerce. E isso, então, vai impactar diretamente não só a parte ambiental, mas a parte econômica do país, né? Não é só a parte socioambiental. A gente está falando de economia. E a gente está falando de mudança de regime de chuvas, onde cada vez a nossa região está cada vez mais seca. A Amazônia, então, ela já perdeu 50% da capacidade de reciclar a água, segundo o relatório anual da ONU. Esse relatório é desse ano, de 2019. E isso tomou grandes proporções quando o INPE soltou, então, a nota de que esses dados estão disponíveis no site do INPE, tá? Qualquer pessoa pode acessá-los. E esses dados, então, tomou grande proporção quando a gente compara junho de 2018 a junho de 2019, onde a gente teve 88% de aumento no desmatamento. E em julho subiu para 278%. Tá? Então, em relação ao período de um ano, a gente teve esse aumento enorme e foi onde recebemos grandes críticas internacionais. E quando a gente compara, então, os focos de incêndio, né, que tem passado na grande mídia ultimamente, quando a gente sobrepõe esses focos de incêndio, que teve um aumento de 65% no último mês, e a gente sobrepõe o gráfico do desmatamento, incrivelmente, coincidentemente, eles batem. Coincidência ou não, quem diz isso é o programa do INPE, tem um programa deles que compara os dados dos focos de incêndio com os dados do desmatamento. E revela, então, qual é o motivo dessa coincidência, né? E 60%, então, segundo o relatório, mostra que é para pasto. Tá? Pecuária é o uso, então, dessas áreas desmatadas, onde eles passam tratores, né? A gente bem sabe, são tratores com correntões que vão derrubando, deixa as árvores secando e depois tem os incêndios, né, os incêndios criminosos. Lembrando que a Amazônia é uma região extremamente úmida e ela não pega fogo naturalmente. Tá? Ela não pega fogo naturalmente, a menos que um raio muito específico caia na região, mas isso não se alastra.
Tá? Então, os incêndios na Amazônia são de origem criminosa. E isso o INPE mostra muito bem quando ele diz que 60% então, do motivo é para pasto. E quais seriam as nossas alternativas, então, em relação a esses dados, né? Reflorestar? Sim, reflorestar seria uma grande opção. A ONU, esse ano, divulgou no relatório deles, no IPCC, que a gente precisa exatamente de 900 milhões de hectares no mundo para reflorestamento, para deter os níveis já existentes desses gases de efeito estufa. Para deter, então, cerca de 2/3 das emissões de carbono já existentes. E onde seria, então, que ocorreria esse reflorestamento? Baseado nisso, os cientistas publicaram esse ano também na Science, onde seriam essas regiões. E o Brasil, segundo esse estudo, seria necessário, então, reflorestar aqui 50 milhões de hectares para a gente conseguir deter. Então, esse seria o nosso papel para tentar remediar o aquecimento global. E a gente vê aqui que, no gráfico, a parte em azul é a parte com potencial de 100% de reflorestamento. E ele está justamente na Amazônia, seguido pelas regiões aqui centro-sul, né, do país. Algumas regiões específicas, e o estudo traz melhor isso. Então, o Brasil ele tem uma grande parcela, e não é muito se a gente comparar a nossa extensão territorial. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Irlanda soltou essa semana que, baseado nesses estudos, eles vão se comprometer com 200 milhões de hectares. Se a gente comparar o tamanho da Irlanda e o tamanho do Brasil, tem uma diferença bem significativa. Então, o nosso papel não é tão grande assim. Mas reflorestar não é suficiente. Não adianta a gente reflorestar e sequestrar o carbono da atmosfera e colocar no solo se a gente não combinar isso com outros fatores, como medidas de baixa emissão de carbono. O que seria isso, né? Seria medidas, por exemplo, como incentivo ao transporte coletivo, medidas de transportes mais sustentáveis, ciclovias, como a gente tem em São Paulo, por exemplo, isso reduziu em muito nas emissões de carbono da capital. A gente tem que combinar isso com políticas públicas, e políticas públicas efetivas, não políticas públicas no papel. Não basta só a gente ter órgãos de fiscalização ambiental se esses órgãos estiverem desmantelados, se esses órgãos estiverem sem recursos financeiros, se esses órgãos estiverem sem recursos de pessoas para poder fiscalizar. E a gente tem, nisso tudo, a gente tem um avanço no Brasil muito grande com a Embrapa, a gente tem um avanço muito grande em parceria com as universidades públicas do Brasil na questão de baixa emissão de carbono, onde a gente tem, por exemplo, as agroflorestas. A gente é pioneiro nessa área que combina o sequestro de carbono e a baixa emissão, a emissão zero de carbono com a pecuária, porque ele combina florestas, pecuária e agricultura numa mesma região. Então, o Brasil ele tem um grande potencial de pesquisa nisso que precisa ser valorizado. E, junto com tudo isso, um consumo consciente, né, que vai além da educação ambiental. A gente tem que, obviamente, incentivar e ter projetos com educação ambiental para a gente ter noção de que o nosso consumo ele afeta, sim, e ele pressiona, sim, regiões como a Amazônia, por exemplo. A gente reduziu o consumo de carne, ninguém está falando aqui para virar vegetariano nem vegano, mas a gente reduzir o consumo de carne diminui a pressão sobre esses sistemas. A ONU, uma das pesquisadoras da ONU que soltou esse relatório de 2019, falou que o simples fato de a gente variar o nosso prato do dia a dia diminuiria e muito a pressão nos ambientes. Então, essa consciência é fundamental. Para vocês terem uma ideia, se nada for feito até agora, a meta da ONU é 1,5 aumento de temperatura. Se a gente não fizer nada nos próximos anos, a gente vai ter um aumento de 4,5. É muita coisa a mais do que a gente pode aumentar. E isso a ONU coloca muito bem que quem vão ser os agentes principais nas mudanças climáticas são os municípios. A gente tem a nossa política nacional de mudanças climáticas, mas a gente precisa de políticas municipais de mudanças climáticas. A gente precisa estar preparado para o que pode vir
e entender quais são as vulnerabilidades do município em relação a isso. Porque a ONU coloca que os mais afetados em relação às mudanças climáticas são as regiões periféricas e são os mais pobres, que estão menos preparados para isso. Então, um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento inteligente. Entender o que a gente pode mitigar, o que a gente pode adaptar, e isso tudo eles colocam muito bem no relatório deles, e a FAPESP também coloca em uma cartilha de como elaborar, então, o plano municipal de mudanças climáticas, para entender coisas, por exemplo, de por que a gente tem epidemias de dengue aqui na cidade. A dengue, os vetores de doenças e tudo mais, eles têm aumentado em decorrência do aquecimento global. Ele é uma consequência direta do aquecimento global, dentre outras coisas, dentre outras pragas, por exemplo, nas plantações, isso tudo é consequência. Então, a gente precisa entender o nosso papel nisso tudo e elaborar urgentemente um plano municipal. As principais cidades, capitais e litorais já têm o seu plano municipal junto e desenvolveram junto com a Comissão da ONU, e a gente também pode desenvolver. E isso é uma questão inteligente e uma questão econômica. Em 2010, foi soltado um estudo que o Brasil perde cerca de 30% do PIB nacional com mudanças climáticas, com as consequências do aquecimento global. Por exemplo, 800 milhões de reais são perdidos por mês em desastres naturais no país. E as consequências do desmatamento estão medidas em trilhões de reais. Trilhões. É muita coisa. Então, não é uma questão só socioambiental, é uma questão econômica também. E eu poderia até usar o jargão de pensemos nas gerações futuras, mas isso não é uma questão de geração futura. Não terá gerações futuras, segundo os relatórios, se não colocarmos políticas públicas eficazes a partir de agora. Tá? Árvores, como o Nobres bem lembrou, demora para crescer. Então, a gente precisa começar a discutir isso agora e de forma democrática. E também pensar qual é a capacidade do município, também econômica, né? Eles colocam que não precisa elaborar planos mirabolantes, tem que ser uma coisa simples para atender, de fato, a população, porque isso nós mesmos vamos sofrer, a gente já está sofrendo com as mudanças de temperaturas bruscas, né? Então, isso seria uma fórmula inteligente de lidar com as mudanças climáticas. E é isso por enquanto. Obrigada. Realmente de encher os ouvidos, encher os olhos